Olá, o programa Face do Poder desta quinta-feira 9 conversa com o consultor em marketing político, analista de pesquisas e cenários eleitorais, professor, historiador, autor do livro Nas Ruas e nas Redes, Estratégias de Marketing Político, professor Darlan Campos. Seja bem-vindo, obrigado pela gentileza em atender o Hoje News. Olá, Wilson, um prazer estar com você aqui, com toda a sua audiência. Ok. Bom, professor Darlan, vamos começar aí pelo que o senhor mais gosta de falar. As redes sociais estimulou no inconsciente de massa o conceito de que marketing digital é simples. Basta publicar ali algumas frases de efeitos para convencer o eleitor que o candidato A é o melhor. Bom, é possível sustentar uma candidatura apenas nas plataformas digitais? Quando a gente fala de canais de comunicação, e a internet é um canal, é um veículo, é importante a gente primeiro estabelecer que a internet ela é meio e não fim. Ou seja, no final das contas, o que a gente faz é utilizar a internet para levar uma mensagem até o eleitor. Nesse sentido, a depender do público-alvo no qual o candidato se estabelece, ele pode sim estabelecer uma campanha mais digital ou menos digital. Entretanto, mais importante do que saber se a internet só basta ou não, antes disso é preciso definir qual é o público no qual a minha mensagem deve ser conectada. Porque é o público que determina os canais que eu utilizo. Então, a pergunta ela precisa ser invertida para a gente chegar numa resposta efetiva. Mas, olhando um pouco o cenário brasileiro, poucos são os candidatos que vão usar apenas e somente a internet como veículo de comunicação. O contato pessoal, o material impresso, as campanhas majoritárias que tem TV e rádio, então tudo isso faz parte de um mix de comunicação que deve ser utilizado pelo candidato para atingir o seu objetivo, que é alcançar o eleitor com a sua mensagem. Em cada eleição, o marketing digital ocupa mais espaço nas campanhas eleitorais. E diante desse avanço, isso significa que aquele porta a porta, gastando sola de sapato do candidato, é coisa do passado? De forma nenhuma, Wilson. É importante a gente lembrar que, na medida em que o acesso à internet é mais popularizado no país, as estratégias digitais vão ocupando um espaço mais importante nas campanhas eleitorais. Entretanto, a gente tem que lembrar que o uso da internet no Brasil ele ainda é muito desigual. Eu tenho hoje uma média aí de 82% da população brasileira conectada, mas eu tenho 18% que não está, pelo menos. Desses 82% conectado, regiões metropolitanas, essa taxa elas cresce, ultrapassa os 90%, mas quando eu vou para o interior ou para os grandes rincões do país, essa taxa pode chegar a 50%, 60% apenas. Então a internet ela é um meio no qual o candidato se utiliza para comunicar a sua mensagem, mas o contato pessoal e o material impresso ainda cumprem um papel em qualquer processo eleitoral. Só para ter uma ideia do uso da internet no Brasil, 60% da classe D e E utiliza o celular a partir de 3G do celular. Isso significa que esse contingente imenso de pessoas, ele ainda é pouco suscetível a determinadas mensagens. Muitas vezes o vídeo consome muita internet, o WhatsApp, então tudo isso são novas formas de utilização que cada campanha tem que organizar a depender do público-alvo que ele deseja atingir dentro do processo eleitoral. Para construir uma narrativa utilizando também o marketing digital, professor? Sim, é possível. A narrativa ela é construída a partir de atos de comunicação que eu apresento nos canais diversos que existem. Se eu sou um governador em mandato, cada aparição pública ela está construindo uma determinada narrativa que, somada ao todo e a diversos fatores, constrói a imagem final. A gente tem que lembrar que
Já dizia Guy Debord, um autor francês que lançou um livro chamado A Sociedade do Espetáculo, ele defendia a tese que as relações sociais elas são mediadas por imagem. Ele escreveu isso em 67. E a partir dessa tese do Guy Debord, a gente pode entender que se as relações sociais são mediadas por imagem, ninguém conhece o outro na profundidade. O eleitor não conhece o político na profundidade, ele conhece aquilo que é a parte visível daquele eleitor. Então, no final das contas, o eleitor vota na imagem que ele tem de determinado político ou de determinado ator social. Bom, diante dessa observação do senhor, eu vou fazer a seguinte pergunta. Com a polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, essa polarização pode ser quebrada aí, digamos aí, com um bom marketing digital? Primeiro, Wilson, é importante lembrar que o marketing não faz milagre. E isso significa o quê? Que por melhor que seja o marketing, dificilmente você convence uma mulher no Afeganistão sobre um regime muçulmano a usar biquíni. Por melhor que seja o marketing, dificilmente você consegue convencer um esquimó a comprar um sorvete. Então o marketing ele tem as suas limitações, isso a gente precisa entender para não achar que é possível fazer milagre. O contexto social da disputa presidencial em 2022, ele está marcado por um confronto entre duas figuras que têm imagens muito consolidadas. Eu estou falando de um ex-presidente que construiu uma imagem de 2 mandatos e fez a sucessão 2 vezes, e de um presidente que está no cargo utilizando de toda a estratégia, de toda a mídia que ele pode a partir da presença desse cargo de presidente para disputar a sua reeleição. 2 figuras com base social, com discursos claros e evidentes, com defesa de posicionamento, e isso é que impede a entrada de outros desafiantes nessa disputa. E desde um ano da eleição, a gente já tem sinalizações de que essa disputa de fato acontece entre esses 2 protagonistas do nosso processo eleitoral. Lembrando, essa é a primeira eleição presidencial desde a Nova República onde eu tenho um ex-presidente contra um presidente em mandato. Só isso já demonstra a força dos 2 atores políticos na disputa do processo da eleição de 2022. Uma pergunta para o professor Darlan. Professor, como é que o senhor avalia o marketing aí, rapidamente, do Lula, Jair Bolsonaro, Simone Tebet, Ciro Gomes e entre outros candidatos aí, digamos, menos midiáticos? Como é que o senhor avalia, assim, tem acertado mais, tem errado menos? Como é que o senhor, como professor, como o senhor vê esse marketing digital deles? Primeiro ponto, que qualquer avaliação ela tem que partir de um princípio de entender quais os objetivos de comunicação. Então, a análise que eu vou fazer aqui é de alguém que não conhece os objetivos. Por exemplo, um candidato como André Janones, que está se colocando na disputa pelo Avante, possivelmente é uma disputa que não é para ganhar, mas para dar visibilidade à sua figura, para dar visibilidade ao partido, para o partido conseguir aumentar sua capilaridade e eleger possivelmente mais federais. Então, os objetivos de comunicação determinam a avaliação do resultado, porque nem sempre a gente não pode avaliar apenas como vitória ou derrota. Se fosse assim, eu tenho 20 times disputando o Brasileirão, só um vai ser o campeão. Isso quer dizer que os 19 planejamentos estão errados? Não. Quer dizer que eu tenho objetivos diferentes dentro da disputa. Cada time disputa um campeonato próprio dentro de uma liga geral. Então, fazendo uma avaliação rápida, a gente pode perceber que Bolsonaro, ele mudou o seu discurso ao longo do tempo, né? De um discurso um pouco mais inflamado para uma base sólida que o defende, para uma amenizar esse discurso, especialmente trazendo o centrão, e isso numa tentativa de amenizar e trazer um eleitor de centro, que é o desafio dele, manter os votos que ele ganhou em 2018. Uma parcela desses votos não estão continuando com ele, é assim que as pesquisas mostram. Lula tem buscado uma interlocução maior
com agentes de diversos segmentos sociais e buscando menos aparições, grandes aparições públicas. E partindo daí, também na percepção de que a capacidade de comunicação, do ponto de vista digital, da campanha de Bolsonaro, ela é muito maior do que a do ex-presidente Lula. O Ciro, pela dificuldade de interlocutores nos estados, tem focado em ações no ambiente digital. Então, o Ciro Games, os debates que ele tem participado, os podcasts, também colocam como uma perspectiva de que, às vezes, a falta de grandes players nos estados que pudessem gerar eventos e isso gerar depois mídia do ponto de vista de crescimento e até reverberando no ambiente digital. E a Simone, que é um projeto mais novo, que nasce agora com a implosão da candidatura dentro do PSDB e tende a se colocar como uma terceira via, mesmo tendo pouco espaço. A gente tem que lembrar que numa campanha nacional, o tempo ele é um ativo fundamental, ou seja, o tempo para você estabelecer as estratégias de comunicação e chegar, fazer com que essa estratégia ela decante na sociedade. Talvez o tempo seja curto para que essa candidatura ganhe forte expressão, mas vamos lembrar que tem uma questão política também, que a Simone teria uma disputa de reeleição para o Senado muito difícil, né? No estado dela, a ministra da Agricultura já anunciou que vai ser a candidata de Bolsonaro lá e ela lidera as pesquisas, então, às vezes, uma saída honrosa numa disputa para presidente é melhor perder para presidente do que perder numa reeleição para o Senado. Então, existem muitas conjunturas e objetivos por trás dessas perspectivas que influenciam na tomada de decisão dos partidos e dos candidatos na sua construção para a eleição 2022. Do marketing digital para o marketing, pesquisas, propriamente dito. O que não falta é pesquisa. E o ex-presidente Lula, todas elas dão o ex-presidente Lula à frente de Jair Bolsonaro. Mas se formos avaliar pelas aparições do presidente entre a população nas ruas e Lula só em eventos fechados, falando para devotos, justifica a desconfiança de uma boa parcela da população com as pesquisas? Primeiro a gente tem que entender, e aí eu acho que a imprensa tem um papel um pouco na visão que a população acabou construindo das pesquisas, né? Os principais veículos de comunicação do país, quando falam de pesquisa eleitoral, eles falam da pesquisa como prognóstico. O Lula está na frente, o Lula vai vencer. E a pesquisa ela não é prognóstico, ela não é processo para frente, ela é diagnóstico para trás. Ela é no processo no momento da coleta, é o que a gente chama de fotografia do momento. Nesse sentido, a gente tem que entender que a pesquisa ela cumpre uma função de entender o momento do eleitor, mas fatos acontecem que podem mudar a opinião do eleitor. Então, a pontuação de hoje dos candidatos não determina a pontuação em 2 de outubro. Então, isso é um processo fundamental que a gente precisa entender. Um elemento que eu acho que a gente precisa ter clareza nas pesquisas rapidamente, a pesquisa é como um exame de sangue. Quando você está doente, o médico pede um exame de sangue e no exame de sangue tira-se um pouco do seu sangue para fazer uma análise geral da sua saúde. Eu não tiro todo o seu sangue, eu não faço uma transfusão de sangue. Assim também a dona de casa, quando ela recebeu a família no sábado à noite e aproveitando esse inverno, ela vai fazer o quê? Fazer um caldo verde. Ela pega a colher e prova o caldo verde. Ela não precisa tomar o caldo todo para saber se está temperado. Assim também a pesquisa. A pesquisa ela tem um contingente estatístico estratificado segundo o IBGE e a partir disso eu lanço uma opinião desse eleitor a partir disso. Agora, existem institutos ruins? Existem. E existem institutos bons. A gente está vivendo, nesse momento, uma exacerbação de possibilidades de avaliação de institutos. O que é o ideal? O ideal para a gente, talvez, seja escolher institutos e fazer uma média. E essa média nos mostra o quê? Que, nesse momento, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, está na frente.
e Bolsonaro está atrás. Isso quer dizer que o jogo está encerrado? Não, porque o jogo só acaba quando termina. E o presidente Bolsonaro ainda tem margem de crescimento, especialmente no processo da construção da campanha, e tem margem ainda para crescer bastante. Então, a gente caminha para um processo de disputa que vai ter 2 turnos e uma disputa acirrada entre os 2 principais candidatos. Bom, Darlan, falando obviamente, em estratégia, campanha, marketing digital, mas tem um dado novo agora nessa eleição, que é a vaquinha virtual. O que o senhor acha dessas vaquinhas virtuais? Elas funcionam ou é apenas ali para mais um marketing digital dos candidatos? A vaquinha é um ótimo instrumento se for bem trabalhado. Então, a gente precisa ter uma estruturação para usar bem essa dimensão das vaquinhas virtuais, né? Então, o que são as vaquinhas virtuais? São as possibilidades, a possibilidade de pessoa física, lembrando que pessoa jurídica não pode doar no Brasil, é proibido a doação de empresas. Pessoa física ela pode doar até o limite do imposto de renda, 10% do seu imposto de renda. Se ele não declara, isso dá um valor ali um pouco abaixo do salário mínimo, que é o valor que ele pode fazer de doação. Isso significa o quê? Que abre aos candidatos uma possibilidade de, especialmente candidatos com discurso de base, a mobilizar pessoas para doarem para sua campanha. Se eu tenho alguém que fala que me apoia e tenho alguém que fala que doa para minha campanha, qual é o maior apoio que alguém pode dar para outro candidato? É o recurso. Seja R$1, R$5 ou R$100. Então a doação ela serve também como motivação e construção de processo de campanha que tem custo, né? Eu tenho material impresso, o material impresso ele tem custo. Eu tenho profissionais que estão envolvidos na campanha que também tem custo. Eu tenho a logística da entrega desse material que também tem custo. Então esse processo precisa ser de alguma forma ajustado e a vaquinha é uma ótima estratégia se feita da maneira correta. Por isso que a gente sempre fala, desde o dia 15 de maio, já é permitido fazer a vaquinha, então os candidatos podem agora abrir a vaquinha, sempre nas plataformas que já estão homologadas pelo TSE. O TSE homologou uma série de plataformas e essas podem fazer. Esse dinheiro cai nessa conta e o candidato só recebe quando começar a campanha, ele tiver o seu CNPJ e a sua conta de campanha, então esse recurso vai ser depositado direto lá. Mas ele já pode começar a captar esse recurso desde já. Agora, professor, falando um pouco aí, o senhor está entre os quase 50, se eu não me engano, 50 autores dos principais profissionais de marketing político no país que escreveram um livro recentemente que está sendo lançado em várias capitais, aí Brasil afora, que é o Marketing Político Brasileiro, não é isso? O senhor é um dos autores. Como é que está a venda desse livro, a aceitação? Como é que o senhor tem acompanhado isso? Perfeito. Sobre o livro esse nasce como uma peça e uma construção para deixar para a sociedade uma contribuição técnica a respeito do marketing político. Então a obra ela é construída pelo CAMP, que é o Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político. É uma associação que reúne consultores do Brasil inteiro, os grandes consultores do Brasil estão lá. E essa associação, e aí eu tive a honra de ser um dos organizadores. Eu, junto com a Gil Castilho, o Bruno Hoffman, que é o nosso presidente, e o Paulo de Tarso, a gente organizou essa obra somando um total de 50 artigos, 50 autores, falando dos diversos temas que perpassam o marketing político. Então, quem se interessa pelo tema, quem está envolvido com política, é uma obra fundamental para ter como um livro de cabeceira, né? A gente está brincando que ela vem para se tornar a grande bíblia do marketing político, para ser um livro de consulta com um olhar aprofundado de profissionais diferentes, com experiências diferentes, mas todos eles pensando na melhor forma, na campanha mais profissional que pode ser feita. Eu assino um artigo sobre planejamento de campanha, inclusive o primeiro artigo da obra, e a gente fala um pouquinho sobre como organizar uma campanha eleitoral e perpassa vários temas, pesquisa,
o processo criativo, TV, rádio, vários temas sobre internet, fake news, media training. Então é uma obra completa que vale a pena estar à venda nas principais livrarias do Brasil, e a versão física e também digital à venda na Amazon e diversas outras livrarias digitais. Marketing político no Brasil. Muito bem. Bom, tudo que é bom dura pouco, segundo o ditado popular. Obrigado, professor Darnan, pela sua participação no Hoje News, e obrigado pela, mais uma vez, essa aula de marketing político digital aí para os nossos internautas que nos acompanham no Face do Poder. Wilson, eu que agradeço o convite, sempre uma honra estar aqui no seu programa, sempre que chamado entendo como uma convocação, e conte comigo aí para a gente poder contribuir ainda mais aí com aqueles que participam do programa, né? E poder destrinchar um pouco mais esse universo da política, que é o mais importante, para que o cidadão, o eleitor, possa entender cada vez mais esse processo e tomar sua decisão, que é o mais importante no dia 2 de outubro, que é o voto. Sagrado voto no Brasil, e teremos eleições que vão consolidar um novo grupo, ou que vai continuar no poder, ou que vai um novo grupo que entra, e a gente vai seguir esse país, porque é assim que a gente quer: paz e construção, e o país crescendo, com certeza é esse o nosso desejo. Um forte abraço. Bom, obrigado a todos que nos acompanham no canal Hoje News. Lembrando que deixe o seu joinha ou não, se gostou ou não. A sua participação é muito importante, e também nos acompanhe no Facebook, Instagram e no portal hoje.com. Até a próxima!